Boa noite a todos e a todas que estão aqui nesse momento para ouvir um pouco sobre as políticas públicas de trabalho, emprego e renda do nosso Estado. É por meio desse trabalho, por meio desses empregos e por meio da renda, que nós vamos conseguir alcançar e mudar a questão social do nosso país, especialmente do nosso Estado, com a inclusão social. Então, eu estou hoje aqui para conversar com vocês sobre a política estadual do trabalho. Então, como é que essa nossa política estadual vem se organizando a nível de Estado do Rio Grande do Norte? Então, nós temos hoje dentro do Estado uma lei complementar que ela regulamenta e que ela mostra o modelo da política estadual do trabalho. Então, essa política de trabalho aqui no nosso Estado passou por um momento onde ela ficou no vácuo. Então, em 2014 ou 2010, nós tínhamos um financiamento dessa política, que era um financiamento feito por meio do FAT, do Governo Federal, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em um determinado momento, essa política terminou ficando, eu diria que num limbo, e que só agora, no governo da professora Fátima Bezerra, nós começamos a implementá-la dentro dos moldes, de um paradigma, onde a gente possa... Falhou. Estão ouvindo? Pronto, dentro de um modelo onde nós estamos organizando para atender, para implementar dentro do nosso Estado, por meio de fundo, por meio de planos e por meio de conselhos. Então, a Lei 13.667 foi quem resgatou, foi quem atualizou dentro do nosso Estado, a nível nacional, essa política de trabalho. Então, ela colocou novos moldes, resgatou o Sistema Nacional de Emprego do nosso país. E aqui, dentro do nosso Estado, da nossa organização, e falando da política de trabalho que vem sendo desenvolvida por meio da Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, nós temos o Sistema Nacional de Emprego como o grande alavancador dessa política aqui, tanto a nível de Natal como a nível dos nossos municípios. Então, é por meio do Cine que a gente vem implementando essa política. Então, o que é o Cine? O Cine é um Sistema Nacional de Emprego que está em nosso país desde 1975. E é interessante a gente colocar aqui que este Cine, ele veio para o nosso Estado 2 anos depois que ele foi construído e elaborado a nível de sistema nacional. Então, logo em seguida, 77, aqui o nosso Estado já tinha um Sistema Nacional de Emprego em pleno vapor, mas que, como eu falei, na trajetória da implementação dessa política, terminou ficando como um ator coadjuvante dentro da implementação do trabalho, do emprego e de renda aqui do nosso país. Então, o Cine, hoje, é quem organiza, por meio da Subsecretaria do Trabalho, que é a subsecretaria que fica portada no guarda-chuva das setas de Trabalho, Habitação e Assistência Social, a política de trabalho que nós temos hoje. E é sobre esta política que eu quero falar com vocês e quero também apresentar o resgate desse sistema, que é o sistema que organiza, desde 1975, toda a situação de trabalho do nosso país. Então, hoje, nós temos implementados e funcionando aqui no nosso Estado 15 postos do Cine, que estão aqui na região metropolitana, está em Natal e em alguns municípios do interior. Então, as políticas públicas de trabalho, emprego e renda,
A gente, quando fala em política pública, a gente entende que política pública é um conjunto de ações que são desenvolvidas dentro do nosso território e que tem o objetivo de atender pessoas que delas necessitam. Então, este Cine, ele é organizado da seguinte maneira. Qual é o papel desse sistema nacional? Como eu falei, ele é quem organiza e quem implementa a política de trabalho do nosso país. Então, lá no Cine, nós temos a habilitação ao seguro-desemprego, nós fazemos intermediação de mão de obra, colocação e recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho. E essa intermediação de mão de obra, ela é feita de acordo com aquelas empresas que a gente consegue captar suas vagas e colocar em nosso sistema e depois a gente ofertar para a nossa população. E isso é uma coisa que nós temos feito e temos resgatado nesses últimos anos aqui a nível de Estado. Então, o Cine também, ele se preocupa com a qualificação profissional das pessoas, tanto na parte social como na parte da geração de emprego e renda. Então, dentro do Cine, nós ofertamos às pessoas uma orientação profissional, tanto para o mercado de trabalho, como também a gente orienta para que eles tenham acesso a outras políticas que fazem parte também do contexto de uma política de trabalho, como a saúde, como a educação, como capacitação que a gente consegue estar oferecendo e ofertando por meio de parcerias com outras instituições, como o Sistema S, como instituições públicas e privadas, que nós temos essa parceria para poder estar oferecendo aos nossos trabalhadores e às nossas trabalhadoras um trabalho decente, onde eles possam ter acesso a um posto de trabalho formal dentro do nosso Estado. Então, os objetivos da política de trabalho, emprego e renda, e eu estou falando aqui dentro de um contexto geral, é de aumentar a probabilidade de obtenção de trabalho, de emprego e renda, é de reduzir os níveis de desemprego dentro do nosso território, é de elevar também a escolaridade dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras, por meio de articulação, como eu falei, que a gente vem construindo com outras políticas públicas, e de incluir, de fazer essa inclusão social no sentido de reduzir pobrezas e de combater a discriminação. Então, nós também temos como objetivo aumentar a probabilidade e a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho, reduzindo riscos de demissão, essa taxa de rotatividade dentro das empresas e também possibilitar a sobrevivência do empreendimento individual e coletivo, que hoje é um setor que a gente sabe que vem avançando a passos largos e que logo em seguida a minha colega aqui, a minha amiga Lidiane, irá falar um pouco para vocês sobre essa política de inclusão também, e que também ela é feita e é construída paralelamente a esse tipo de posto de trabalho formal que nós somos acostumadas já a acompanhar e a trabalhar. Então, o público-alvo da nossa política é toda a população economicamente ativa, mas nós temos um olhar para aqueles trabalhadores desempregados, para os trabalhadores domésticos, e eu quero dizer que hoje é um campo que dentro do nosso atendimento aqui em Natal, ele vem crescendo bastante, que são os trabalhadores autônomos, são os jovens de 16 a 24 anos, são mulheres com escolaridade até o ensino médio, negros, afrodescendentes e indígenas, pessoas com deficiência, e trabalhadores maiores de 40 anos com escolaridade até o ensino fundamental incompleto. Então, considerando todo esse arcabouço que eu diria,
de interlocução e de intersetorialidade com as demais políticas, a gente considera que esse acesso seja preferencialmente voltado para os trabalhadores que tenha foco no encaminhamento de atividades empreendedoras, autônomas, autogestionadas, coletivas, cooperativas e solidárias. Então, na elevação da escolaridade, é outro foco que a gente tem, é em elevar a escolaridade dos nossos trabalhadores, das trabalhadoras, e da qualificação social e profissional para que essas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho e permanecerem por meio do nível de escolaridade, por meio de qualificação, por meio de orientação, por meio de capacitação. Então, fazendo aqui um fechamento do que nós queremos falar a respeito, apresentar para vocês do que é política de trabalho hoje, eu trago o desenho desse sistema nacional, onde nós vamos ter condições de chegar em todos os municípios e procurar fazer com que esses municípios construam suas próprias políticas de trabalho. Então, hoje nós temos 15 postos do Cine atuando dentro do nosso estado. E temos já mais 7 postos em vias de conclusão de abertura em mais 7 municípios do nosso estado. Então, neste momento, nós estamos desenvolvendo no estado do Rio Grande do Norte um seminário de políticas públicas para tratar da política do trabalho. E aqui eu gostaria de fazer uma chamada especial aos gestores da política de assistência social, da política de desenvolvimento econômico dos seus municípios, que tenham um olhar também para a construção da política do trabalho. Porque é por meio da política do trabalho que a gente pode dar o pontapé inicial para que a gente possa estar organizando, junto ao governo federal, a situação de trabalho de todos os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então, neste momento, diante de uma visão, de um panorama que nós temos de 100 municípios, que já responderam para a gente um questionário em relação à política do trabalho local, nós chegamos à conclusão que esses municípios precisam de uma orientação, porque alguns desses municípios não sabem sequer a que política pública o trabalho está ancorado. E é um momento onde nós estamos oferecendo e colocando o Estado à disposição desses municípios para que a gente possa construir uma política local de trabalho. Porque é exatamente nesses municípios onde acontece todas as relações de trabalho e aonde estão todas as cadeias produtivas. E a gente precisa identificar essa potencialidade de cada um desse município. E o pontapé inicial foi esse seminário de políticas públicas. E nós já estamos hoje, a nível de estado, elaborando um plano de atuação onde nós estamos querendo levar esses municípios à condição deles se tornarem protagonistas de sua própria política do trabalho. Então, a gente precisa levar para os nossos municípios que é importante, que é necessário e que a gente não pode recuar na implementação de todas as políticas. E hoje nós estamos no governo que tem como sua maior tela trabalho. E nós precisamos resgatar todos esses valores. E para a gente conseguir se consolidar
dentro do nosso estado. E enquanto políticas públicas, esses municípios precisam organizar seus planos, precisam organizar seus fundos e precisam também organizar os seus conselhos, partindo de uma lei complementar, onde essa lei é quem vai desenhar a estrutura dessa política pública a nível local. Então, precisamos, sim, fazer isso em nossos municípios, porque é por meio dessa implementação e por meio dessa construção dentro de cada município, dessa política de trabalho e uma política institucionalizada, que nós vamos ter acesso a outros ministérios e captar recursos para que a gente possa desenvolver ações de trabalho dentro das nossas comunidades, dentro do nosso território. Então, o Cine, hoje, a nível de Estado, além de estar fazendo todo o seu trabalho, que já faz parte da sua essência, que é qualificar, que é intermediar e que é de assegurar aos trabalhadores a questão do seguro-desemprego, nós também estamos com uma política maior de atendimento a esses municípios, onde nós queremos que todos os 160 municípios organizem suas políticas locais. E essa organização parte de início com uma lei complementar, com a organização de um plano, com a organização de conselhos e com a organização de um fundo. Porque sem este fundo, nós não temos condições de captar recursos para que os municípios desenvolvam suas políticas de trabalho. Então, eu gostaria de falar com cada um de vocês que está aqui, que seja gestores ou não, que levem essa proposta para o município de vocês. Porque é lá no município que nós vamos ter condições de planejar, de projetar e de executar. E, acima de tudo, de realizar. Porque nós, enquanto gestores, o nosso maior anseio é a gente ter condições de realizar e de levar para o nosso público-alvo aquilo que a gente sabe que vai de encontro aos anseios de toda uma população. E é isso que nós vamos trazer para você. Eu tracei aqui para vocês o panorama geral dos moldes de atendimento hoje, a nível de governo e de Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, mas vamos passar também para vocês a questão de outros tipos de economia, gestionária, não é isso? É isso? Autogestionária, onde nós podemos também estar organizando nossas cadeias produtivas e nós podemos também estar fazendo uma política de trabalho onde eles possam gerar emprego e renda para suas famílias. Então, agora eu quero passar para a Lidiane, que vai falar sobre a economia solidária, e logo em seguida a Melaine, ela vai também fazer uma apresentação dos números enquanto observatório de como nós estamos e até onde nós já chegamos aqui em nosso estado. Então, uma boa tarde, muito obrigada a cada um de vocês. E não esqueçam de levar para o município de vocês a importância de cada município organizar sua política de trabalho. E quero também aqui fazer um convite para que aqueles municípios que estão sendo convidados para participar do nosso seminário de política de trabalho, que nós organizamos por meio dos territórios de cidadania, que participem do nosso seminário, que nós estamos levando a nossa Secretaria de Trabalho até os municípios para a gente poder traçar e construir um diagnóstico
fidedigno, onde cada município tenha a condição de expressar e de apresentar qual é a situação de trabalho de cada um deles. Nós criamos um momento onde vocês vão responder um questionário e criamos também um momento especial de escuta de cada um desses municípios. Seria muito cômodo para a gente chamar todos os municípios aqui e a gente, em um dia, tratar a política de trabalho. Mas, dentro da nossa concepção e dentro do nosso entendimento de construção de política pública que venha, de fato, atender aquela população que dela necessita, nós temos a sensibilidade de querer ouvir cada um de vocês e esse foi o formato que nós encontramos de chegar mais próximo de cada município do estado. Então vamos arregaçar as mangas, vamos acreditar que nós estamos em um governo que tem feito todo um resgate da questão de trabalho, tanto a nível nacional como a nível estadual e agora a nível local. E vamos deixar a nossa logomarca por todos os lugares que nós passamos enquanto estamos sendo gestores, seja de uma política de saúde, seja de uma política de assistência social, seja de uma política de trabalho. Então, vamos procurar organizar essas políticas dentro do nosso território e vamos procurar intersetorializar com as demais políticas para que, dessa forma, a gente possa conseguir o que a gente quer e também conseguir os objetivos que a gente propõe naquele momento que nós estamos fazendo projetos e que nós estamos construindo políticas públicas. Então, muito obrigada a cada um de vocês e agora eu deixo vocês aqui com a nossa parceira Lidiane. Bora lá. Queria pedir ao pessoal da equipe técnica a apresentação. Não? Não está saindo? Oi. Agora foi. Pronto. Eu queria que a equipe técnica mudasse o slide. Por favor. Volta só um pouquinho antes, uma telinha antes, por favor. Isso. Ai, perdão, é eu fingindo costume aqui nesse formato de evento. Desculpa aí, amigos. Então, gente, eu sou Lidiane Freire. Eu estou gestora pública da Política Estadual de Economia Solidária. A política ela é desenvolvida no corpo da SETA, Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, e por ser uma política que propõe o desenvolvimento econômico e a gestão e organização do trabalho a partir do trabalho associativo e cooperativo e autogestionário, a política da economia solidária ela está sendo formulada e estruturada está aproximando com a política do trabalho, compreendendo essas dimensões da política do trabalho do campo formal, daquele convencional, patrão empregado, mas também considerando as diferentes formas de organização da classe trabalhadora a partir de um processo mais emancipatório, de um processo mais criativo e de organização comunitário, que aí vem as nossas experiências autogestionárias de empreendimento de economia solidária. Bom, e aí para falar um pouquinho, quando a gente pensou o que trazer para uma agenda que reuniria gestores municipais, né, pessoas interessadas, a universidade, e a gente pensou o que a gente poderia trazer a partir da nossa experiência no campo da política pública no Estado. Primeiro, trazer a concepção. Qual é a nossa concepção da política pública da economia solidária numa perspectiva de desenvolvimento econômico com sustentabilidade e justiça social?
a gente considera, além de ser gestora pública, eu sou militante da agenda da economia solidária. Só voltando um pouquinho à minha apresentação, eu fui membro do Fórum, do Conselho Estadual, e aí na gestão do governo Fátima, fui convidada a conduzir a pasta da política estadual, que era a pauta do movimento, esse ambiente, a institucionalização do ambiente da política estadual da economia solidária. E aí, a gente tem muito zelo quando a gente tem vivência, quando a gente acredita naquela pasta, naquela política que torna ela uma política pública, a gente defende, a gente tem zelo e tem cuidado. E aí a gente considera a concepção da política pública da economia solidária uma estratégia composta por atividades socioeconômicas na perspectiva do trabalho, sobre o capital, de caráter associativo, cooperativo e autogestionário. É o processo de auto-organização dos trabalhadores e trabalhadoras de diferentes segmentos produtivos. Reconhece novas formas de produção, reprodução e distribuição econômica, porque quebra esse paradigma de que desenvolvimento econômico é a chegada de empresas ao nosso município, ao nosso território e ao nosso estado. As estratégias de desenvolvimento de iniciativas socioeconômicas, elas podem surgir de dentro do processo de organização das comunidades, da identificação do potencial de produção, de comercialização e do incentivo ao consumo, né? Porque também na perspectiva do desenvolvimento econômico, para quem é de município, é necessário que se construam estratégias para que a economia ela circule no próprio território. Ela não vá para o território vizinho, ela não venha para a capital. Então, uma forma de construir essa perspectiva de um desenvolvimento econômico mais endógeno é trazendo iniciativas que possam surgir, que os nossos empreendimentos, as nossas iniciativas nos municípios, nos territórios, possam estar ofertando produtos e serviços a partir do processo de auto-organização. É uma política de desenvolvimento sustentável, estimula processos emancipatórios de segmentos produtivos, dialoga com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, e demanda as ações transversais com demais instrumentos de áreas do governo, porque é uma política que ela está vinculada à pasta do trabalho nas setas, mas tem estado que ela está vinculada à pasta de desenvolvimento econômico, tem estados que ela está vinculada à pasta do desenvolvimento agrário, tem estados que está vinculada à pasta da cultura. Depende muito do processo da concepção de como o gestor executivo percebe a economia solidária na contribuição do desenvolvimento endógeno do território. Fortalece a organização social dos trabalhadores e a constituição de sujeitos políticos do segmento por meio do controle social. Então, a política pública da economia solidária, ela por si só, por propor um processo de organização social, ela tem na sua estrutura o espaço do controle social, sejam comitês, fóruns, coletivos, conselhos municipais, conselhos territoriais, conselhos comunitários, como estratégia de participação e controle social para contribuir no processo de emancipação do sujeito, de emancipação política dos sujeitos que são os trabalhadores e trabalhadoras dos nossos empreendimentos de economia solidária. Passando, que eu esqueço que sou eu que passo. Acostumada a pedir às meninas lá do setor da economia solidária, passa aí. Então, os instrumentos para o desenvolvimento de uma política pública de fomento à economia solidária em nossos territórios, em nosso lugar de atuação. Os instrumentos é um ambiente institucional com condições técnicas e orçamentárias para o desenvolvimento das ações planejadas. Importante considerar o marco regulatório, porque quando a gente está implementando uma política, propondo uma política para o desenvolvimento no município, quando as ações elas chegam de modo isolado, por exemplo, monta uma feira, estabelece uma parceria para a disponibilidade de crédito,
para fortalecer iniciativas coletivas, quando isso não está regulamentado na estrutura do município, na estrutura da gestão pública, mudando gestão, essas iniciativas elas se findam. Então, a gente que defende a economia solidária como política pública, a gente orienta os gestores municipais e aos gestores estaduais, enquanto rede de gestores públicos, que atentem ao marco regulatório, estabeleçam uma lei que institua, de fato, a economia solidária enquanto política pública no território de atuação. Até para legitimar essas iniciativas da gestão pública, porque às vezes vai pela sensibilidade do gestor, quando a gestão finda, a ação também finda, né? E aí quem sofre são aqueles sujeitos que foram estimulados a desenvolver o trabalho de modo autogestionário. Bom, um outro instrumento da política para um bom desenvolvimento de uma política pública de economia solidária é a promoção de processos de formação e qualificação do empreendimento, da melhoria do produto, bem como a assessoria e assistência técnica para o fortalecimento do desenvolvimento produtivo e econômico do empreendimento de economia solidária. Porque a gente está lidando com sujeitos, a gente está estimulando aqueles sujeitos que passam por um processo de ausência de alternativa de trabalho, uma alternativa ao desemprego, e aí buscam se organizar em comunidade, ocupando espaços de comercialização coletivo. Então, para ele alcançar um nível de inserir sua produção, o seu serviço, o seu trabalho no mercado convencional de comercialização, é necessário que haja um apoio da política pública para a instrumentalização daquelas unidades de produção. E com assessoramento técnico, porque, por exemplo, se você acompanha o desenvolvimento do empreendimento de economia solidária e você oferta uma linha de crédito e você não faz um acompanhamento àquele sujeito que estava sem renda e tem acesso a um crédito, possa ser que ele aplique de forma equivocada aquele crédito, e aí aquele crédito que deveria ser um instrumento de impulsionamento econômico passa a ser uma dívida, passa a aumentar a situação dele de vulnerabilidade. Então é necessário que uma política pública de economia solidária ela tenha como prioridade um programa, né, de assessoramento técnico ao desenvolvimento econômico daquelas iniciativas. Bom, uma outra perspectiva, um outro instrumento necessário é o fomento, que é o investimento e estruturação dessas unidades de produção. Porque quando eu estimulo a unidade produtiva de um sujeito, a ele fazer uma aquisição de uma máquina de costura, a ele fazer a aquisição de uma máquina de prensa, de reciclagem, a ele fazer uma máquina... Ele não desenvolve sozinho uma capacidade de produção em escala. Então, quando a gente estimula a atividade coletiva, a gente precisa construir com eles, com essas iniciativas que a gente está fomentando, que a gente está estimulando, para que ele possa, junto com outros trabalhadores autogestionários, desenvolver a capacidade de produção. Então, a gente acha que a ação de fomento do município ou do governo do estado, mesmo reconhecendo todas as nossas dificuldades, a ação de fomento, de investimento e estruturação junto com assessoramento técnico, porque senão a gente pode montar a melhor fábrica do universo, faz uma mini fábrica de costura, se não tiver um acompanhamento, um assessoramento técnico, aquelas máquinas elas enferrujam. Porque o processo é cultural de nós, da classe trabalhadora, buscarmos nos conduzir ao trabalho formal, de carteira assinada, e não a pensar em todo o processo de produção, que vai desde a aquisição da matéria-prima até o escoamento da produção. Nós não fomos ensinados a isso, então é uma quebra de paradigma também para aqueles trabalhadores que buscam no trabalho associativo uma alternativa. É muito comum você ver um associado de uma cooperativa se comportar como uma pessoa que é remunerada de uma empresa formal, na perspectiva do cumprimento de horário, e não participação na gestão. Ele não se sente estimulado a participar na gestão, porque ele foi, historicamente, nós fomos conduzidos a ocupar lugar
da mão de obra, ao lugar daquela pessoa que apenas cumpria com a produção, apenas cumpria com o serviço e não pensava a gestão. Então, é um desafio para a política pública, quando a gente fala necessidade de acompanhamento e assessoramento, é isso, é estimular esse processo de emancipação entre os trabalhadores e trabalhadoras. Outro instrumento ainda dessa perspectiva do fomento é as linhas de crédito e financiamento adequadas às características dos segmentos produtivos. Porque eu não posso pensar uma linha de crédito que vai atender a uma associação, uma cooperativa ou um grupo informal de costureiras a mesmo valor e mesma linha de crédito para um grupo de catadores, de trabalhadores, de catadores de materiais recicláveis. Então, a gente precisa construir linhas de crédito que identifiquem as potencialidades, mas identifique também as características e as adversidades contidas em cada segmento. E aí o apoio ao mercado, o apoio no acesso a mercados, tanto na comercialização solidária, que é aqueles circuitos curtos, que é a realização de feiras, a ocupação de praças para comercialização coletiva, né, de diferentes empreendimentos de economia solidária, mas também nos circuitos de mercado institucional. É reconhecer naquela unidade de produção o potencial dele fornecer produto ou serviço para uma demanda da gestão pública. Se a gente tiver lá atrás, como eu falei, um marco regulatório que reconheça as práticas da economia solidária no município como prática de geração de renda, de desenvolvimento sustentável e de inclusão produtiva, quando o município ele precisar comprar kit hospitalar, quando ele precisar comprar produtos e serviços, ele está legitimado a fazer a aquisição de uma experiência de economia solidária do seu próprio município. Bom, e quem é o sujeito da política pública da economia solidária? São organizações coletivas, associações, cooperativas, grupos de produção ou comercialização com atividades permanentes. Por atividades econômicas permanentes. É comum a gente ver associações de organização de idosos, que são associações de organização social ou organizações comunitárias, que a pauta não é a atividade econômica. A associação que é considerada um empreendimento de economia solidária é aquela que tem na sua agenda, tem no seu estatuto e tem na sua dinâmica permanente de funcionamento a atividade econômica. Podem dispor ou não de registro legal, eu posso ter uma associação legitimada com CNPJ, assim como eu posso reconhecer como um empreendimento de economia solidária um grupo de mulheres que desenvolve, que beneficia o alimento e que vendem doce na feira do centro administrativo. Não necessariamente ela precisa ter um CNPJ, mas ela precisa desenvolver a atividade de modo coletivo. São organizações coletivas que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviço e de comercialização e de consumo. E aí vem a pauta da importância da municipalização dessa agenda da economia solidária. Porque o Estado não consegue chegar a essas iniciativas. O Estado ele não consegue identificar aonde estão essas potencialidades. E é uma demanda dos municípios, apresentar alternativas de geração de renda, né, para reduzir a necessidade, né, das políticas de assistência, para reduzir a necessidade da vulnerabilidade social. Então, quando a gente afirma, os gestores públicos de economia solidária em rede vêm pautando esse processo de descentralização da política, assim como a assistência social, assim como a educação, assim como a saúde, que já há um processo de descentralização de competências, a economia solidária, que ainda é uma criança diante dessas políticas todas que eu citei, ainda tem um passinho. Então, a gente está nesse processo de sensibilização dos municípios. Então, é um processo que envolve a criação de políticas públicas específicas de economia solidária a nível municipal.
incluir a implementação de estratégias para promover o desenvolvimento local e territorial sustentável por meio da geração do trabalho e da geração de renda em iniciativas econômicas solidárias, tendo como objetivo incentivar a criação e o fortalecimento dos empreendimentos de economia solidária, facilitar o acesso ao mercado institucional e aos circuitos curtos de comercialização, promover certificação de produtos e capacitação dos empreendedores e assegurar a institucionalidade da economia solidária por meio de legislações adequadas à realidade de cada município. Aí a gente faz a afirmação, a economia solidária tem o potencial de transformar a realidade econômica e social das comunidades locais. Bom, aí vem a estrutura de como nós estamos no governo do Estado, né? A economia solidária nas esferas governamentais. No Rio Grande do Norte, nós temos a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Na Secretaria do Trabalho, nós temos a Subcoordenadoria da Economia Solidária. E o tema da agenda da economia solidária no governo Fátima Bezerra tem transversalidade junto à Secretaria do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com as diferentes economias, economia criativa, economia de impacto, dos negócios de impacto, desenvolvimento social e econômico, de segmentos a Sengide e outras que promovam desenvolvimento social e econômico de segmentos produtivos. No Brasil, onde é que nós estamos, enquanto fomentador da política da economia solidária? No Ministério do Trabalho e Emprego, nós voltamos, né, com a retomada do governo Lula, o Ministério do Trabalho foi retomado e foi reestruturado as políticas que lá já existiam através da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. E a transversalidade, porque por investir e apoiar a economia solidária nos municípios, viabiliza essa transversalidade que a economia solidária nos coloca, ela possibilita a articulação do gestor público, da pasta municipal, da pasta local e territorial, a articulação com diferentes frentes do governo federal. Aí vem a transversalidade com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Cultura, Mulheres, o Ministério do Desenvolvimento Social e Humano, o que potencializa a captação de recursos em ambientes institucionalizados enquanto políticas públicas. Então, assim, a economia solidária é um tema transversal porque traz a perspectiva de contribuir com um conjunto de iniciativas que promove o desenvolvimento econômico com sustentabilidade e justiça social. E aí, no âmbito da política estadual, eu trouxe aqui alguns instrumentos que vou passar rapidamente. Nós temos uma parceria com a AGN que promove o crédito solidário, que é o crédito para o associado de empreendimento de economia solidária, que varia de 5 a 10 mil reais por associado em cada unidade de produção, a juros zero. O Espaço Múltiplo Uso de Juventude, que temos uma parceria com a UERN, e lá desenvolve iniciativas de formação e capacitação para a juventude com o tema da economia solidária. A comercialização solidária, que é o apoio à participação em feiras e eventos, apoio a empreendimentos, projeto de comercialização itinerante, que viabiliza a exposição de mais de 20 empreendimentos de economia solidária em 12 unidades de feiras, que a gente vai estar desenvolvendo 2024, 2025, ocupando os territórios. Formação, capacitação e assessoramento. A gente tem desenvolvido oficinas e orientações aos empreendimentos de economia solidária. O mercado institucional, eu acho que vai ser o grande marco da gestão do governo Fátima Bezerra no campo da economia solidária. Diante da experiência que nós temos com a agricultura familiar, das compras públicas da agricultura familiar na merenda escolar, né? Através dos programas nacionais PENAI, PAA, e o governo do estado desenvolve o PECAFES, que é o programa de aquisição de alimento da agricultura familiar, desenvolvido no âmbito do governo do estado. E nessa mesma perspectiva, reconhecendo os empreendimentos de economia solidária de diferentes segmentos como fornecedores e o estado como comprador, como consumidor, a gente aprovou o Programa Estadual de Compras Governamentais de Produtos e Serviços da Economia Solidária
do segmento de confecção e têxtil, por meio da Lei Estadual 11.633, aprovada agora e sancionada em 2023 e que está em processo de regulamentação. Já está lá na Assessoria de Atos Normativos. Em breve, essa política ela está... em breve ela vai estar regulamentada e a gente vai poder anunciar que o governo do estado está comprando os kits hospitalares, o fardamento do sistema penal, o fardamento das escolas de empreendimentos de economia solidária da rede de confecção. É isso, é encarar as iniciativas que a gente fomenta com possibilidade deles fornecerem produtos e serviços para nós, enquanto Estado, enquanto município. E uma outra perspectiva é a municipalização da política da economia solidária, que é esse processo de sensibilização aos gestores públicos, para que eles reconheçam as experiências de economia solidária como iniciativas com capacidade de promover a geração de renda e o desenvolvimento econômico no território. E aí tem o nosso xodó, que nós fomos premiados no Inova, na gestão de inovação 2023, né, que é o aplicativo EcoSol Digital, e é nesse instrumento tecnológico que nós apresentamos as iniciativas da Política Estadual de Economia Solidária, todo o marco regulatório, todas as cartilhas de orientação aos empreendimentos. Lá também você encontra produtos e serviços de empreendimentos cadastrados. Tem o feed notícia, inclusive essa mesa que nós estamos compondo aqui com o Mel e a secretária Joana, vai estar publicado no nosso aplicativo amanhã. Quem baixa o aplicativo recebe a notificação das notícias, né, da Agenda da Economia Solidária no Estado do Rio Grande do Norte. E as informações sobre conselhos, sobre rede de gestores. Então, o aplicativo EcoSol Digital tem sido o nosso xodó, porque é o diferencial também da gestão pública a nível de Nordeste, usar a tecnologia, fazer uso da tecnologia e inovação como instrumento de facilitar o acesso do público-alvo e dos usuários de cidadão potiguar. E aí tem o QR Code para quem se interessa em baixar o nosso aplicativo EcoSol Digital, está à disposição tanto para iPhone quanto para smartphone. Pode baixar, viu, secretário Adriano? E aí, por fim, finalizo, agradeço a atenção de quem está conseguindo ficar nesse ambiente super legal, acolhedor, diferente, né? Mas aí está o e-mail da nossa subcoordenadoria e a identidade visual da nossa política, e estamos nas setas, no centro administrativo à disposição. Pessoal do apoio, pode trocar a apresentação, por gentileza. Pessoal do apoio, pode trocar a apresentação, por gentileza. Boa tarde, gente. Meu nome é Melaine Macedo, eu sou cientista social e assessora da Setas, através da Subsecretaria do Trabalho, onde a gente, em outubro de 2022, fez a reinstalação do Observatório do Trabalho e Políticas Sociais, que é uma estratégia de apoio às políticas do trabalho desenvolvida pelo DIEESE, então uma tecnologia social aplicada pelo DIEESE em vários espaços, tanto em estado quanto alguns municípios, e a gente tem diferentes modalidades de acompanhamento dessa política de território. Porém, o Rio Grande do Norte é pioneiro em construir um observatório do trabalho e políticas sociais. Geralmente ele está associado ao trabalho ou à agricultura familiar, mas o nosso é primeiro que traz esse recorte também, de fazer análise das políticas sociais integradas à questão do trabalho. Então, obrigada pelo convite da FEMURNE para que a gente estivesse aqui participando desse painel. Foi uma surpresa boa esse convite, porque a gente estava no processo de construção dos nossos seminários territoriais e a FEMURNE fez essa proposta que a gente viesse dialogar com os gestores e gestoras aqui no RN Cidades, por entender que
essa é uma demanda também de municípios que a gente se qualifique, que a gente pense de forma mais estratégica a questão do trabalho, né? E aí a gente trouxe uma apresentação e que, para apresentar o mundo do trabalho, a gente primeiro precisa contextualizar como é que está esse espaço do trabalho, em qual o espaço que a gente enquadra a nossa política do trabalho. Um pouquinho da evolução do mercado de trabalho nesse último período, a distribuição do emprego do Rio Grande do Norte, e aí a gente vai apresentar também um pouquinho da síntese do diagnóstico que a gente fez junto aos municípios. Então, para a gente, ponto de partida é pensar também que o trabalho não é uma política isolada, pelo contrário, ele está inserido em diferentes estratégias da política pública. Na educação, a gente tem a educação profissional, na assistência social a gente também tem algumas ações de qualificação das populações vulneráveis. Então, entender que a política do trabalho, a estratégia do trabalho, ela está dentro de outras ações de interseção, coloca um outro posicionamento também para que a gente possa planejar e agir no trabalho. E aí a gente tem um mapa que foi feito pela equipe do SUAS, da Vigilância do SUAS, trazendo um pouco da nossa população de extrema pobreza no Estado. E é fundamental que a gente tenha clareza desse cenário para pensar as estratégias de trabalho e as outras políticas públicas. Em verde, em azul, a gente tem aqueles municípios que têm de 0 a 25% da sua população em extrema pobreza. Em verde, aqueles que estão entre 25% e 50% da população em extrema pobreza. Em amarelo, aqueles que estão entre 50% e 75%. E em vermelho, aqueles que estão entre 75% e 100% da sua população em extrema pobreza. Então, ter dimensão do nível de vulnerabilidade que a gente tem no Estado também nos dá uma outra condição de construir estratégias para a política de trabalho e a interseção delas. E o nosso mercado de trabalho, para a gente não tem como a gente fazer uma análise só do CAGED sem a gente conseguir pensar, bem, a nossa taxa de desocupação, de desemprego está em 10,2%, mas as mulheres, como é que estão nesse cenário? 10,2%, mas para as mulheres essa taxa de ocupação é maior, é 12,5%. Para os homens está em 8,5%. Então, conseguir diferenciar que o desemprego atinge a todos, mas atinge de forma diferente sujeitos e sujeitas diferentes, é estratégico quando a gente tem que priorizar recurso, né? Porque a gente não tem possibilidade de cobrir todas as necessidades. Então, se você sabe onde você tem uma fragilidade maior, você consegue construir uma ação mais assertiva para o processo, né? Assim como tem diferença na nossa faixa etária. E aqui a gente tem uma particularidade que é só na juventude, é só nessa faixa etária de 14 a 29 anos, que a gente tem uma taxa maior de desemprego entre os jovens brancos, entre a população branca e a população negra. E aí, bem, por que acontece isso? Porque a população branca, ela tem mais possibilidade de permanecer durante mais tempo no mercado de trabalho para contribuir na sua renda familiar. E isso faz com que ela também tenha uma taxa de desemprego maior nessa fase. Mas quanto mais a gente vai passando, vai entendendo também um pouco mais dessa diferença entre negros e não negros. E aí, quando a gente volta para a taxa de desemprego geral, a gente identifica, né, que, mesmo sendo 10,2 a nossa média, então, os negros, a taxa de desemprego entre os negros está em 11,1 e entre os não negros é 8,8. E aí, quando a gente vai ainda aprofundando essa análise, a gente vê que entre as mulheres negras, essa taxa de desemprego ainda é maior, essas desigualdades. E isso também é relevante quando a gente pensa estrategicamente. E aqui um pouco da nossa distribuição nos territórios, né? Como é que a gente entende um pouco dessa política para além desse quadro, desse mosaico que é a colcha de retalhos do Rio Grande do Norte, mas como é que a gente consegue pensar a política entendendo um pouco mais a particularidade de cada território, com o seu bioma, com a sua identidade produtiva, com as suas potencialidades locais. E aí a gente trouxe um pouquinho da evolução do mercado de trabalho em 2023. E aí a gente tem uma variação, né? Enquanto a gente tem o território Sertão Central com um aumento de 18%, a gente tem uma queda de 7,5% no Sertão da Podi. Isso num período que a nossa média ainda foi positiva, mas é muito significativo a gente conseguir perceber a diferença de concentração do emprego nos diferentes territórios.
E outro índice que para a gente também é estratégico na análise do mercado de trabalho é o dado da contratação e do desligamento, porque a hora que você tem territórios onde o valor do desligamento é mais alto do que o da contratação, significa que a gente também está tendo uma precarização do mercado de trabalho, porque ele está dispensando a profissional com uma qualificação menor e contratando aquele com menor renda. E esse é um dado que eu acho que é importante que a gente deixe ele gravado aí, pendurado, porque ele também é um sintoma de uma cadeia produtiva que tem aquecimento no nosso estado, que são as energias renováveis. Então, é importante que a gente consiga colocar os sinais de alerta. E para nós que somos para vocês que são gestoras e gestores municipais da política pública, pensar e conseguir olhar para essas informações qualificando esses dados é estratégico. E a gente percebeu isso na Subsecretaria do Trabalho, que a gente não conseguiria avançar mais na política do trabalho se a gente não conseguisse escutar melhor os territórios, escutar melhor os municípios, entender melhor a dinâmica que cada território tem. E um ponto de partida foi essa análise das diferentes cadeias econômicas, aí estão as grandes famílias da classificação do mercado de trabalho, os nossos territórios. E aí a gente vê que na distribuição, só a Sul-Mossoró e terras potiguares, a gente já chega a quase 78% do nosso mercado de trabalho. Então, nós temos 10 territórios, mas a gente tem mais de 70% concentrado em apenas 78% concentrado em apenas 2 territórios desses. Então, pensar estratégias como a economia solidária, por exemplo, é fundamental para esse território, porque dá a possibilidade de reconhecer outras atividades produtivas que não estão incluídas no mercado, então também não tem apoio a fomento, mas que são potencializadoras do desenvolvimento local e do acesso a outras políticas que estão junto com o trabalho, né? E aí a gente vem com um grande desafio que é diferente da assistência, diferente da saúde ou da educação, onde a gente tem um pacto federativo bem estabelecido com aquilo que é de competência da União, do Estado e dos municípios. A política do trabalho ela não tem esse desenho tão caracterizado. E isso se torna um desafio, porque às vezes um município com a gestora muito esforçada, muito qualificada, mas aquilo que ela consegue avançar, às vezes, é um convênio com o Sistema S, onde ele compra um curso e aí ganha o segundo curso, e depois tem uma dificuldade imensa de garantir a mobilização daquela turma, que era com 20 pessoas, e que às vezes chega no final com 5, 6. E isso é muito frustrante para uma gestora e para um gestor municipal. E quando a gente vai para o território para fazer esse diálogo, a gente percebe a importância da troca das práticas dentro dos próprios municípios que estão no mesmo território, porque isso traz outras possibilidades de ação e outras possibilidades de arranjos produtivos. E aí a gente vem nessa relação de como é que a gente constrói essa corresponsabilidade com os municípios, o que é nossa competência do Estado e como é que a gente pode subsidiar os municípios para que possam fazer isso, como a Lidiane falou, pensar em estratégias de compras públicas para a economia solidária. Porque a gente sabe que essa possibilidade, ela consegue investir diretamente no trabalhador e na trabalhadora, mas, para além disso, consegue transferir renda para territórios de vulnerabilidade. E aí com outros valores também, o valor da economia popular, o valor do combate ao machismo, do racismo, da sustentabilidade, e isso vai para além da questão do trabalho, mas enquanto uma estratégia de desenvolvimento, né? E aí a gente fez assim, bem, na Secretaria do Trabalho, como é que a gente pode, a partir desse quadro, de um cenário aí de mais de 14 anos, sem conseguir acessar o FAT, que é esse recurso nacional que financia a política do trabalho, então fazem 14 anos, que a política do trabalho vem sustentada pelo governo do Estado e aí conseguiu resistir a um período que nem a política nacional no Ministério tinha, né? Então, foi um grande esforço do próprio governo para manter essa estrutura. E aí, como é que a gente faz esse diálogo? Bem, vamos primeiro escutar os municípios, das duas formas. Primeiro, de uma forma quantitativa. Então, a gente elaborou um Google Form, mandou para os municípios, fez a mobilização com a FEMURNE também para ajudar nessa parceria, da importância da gente conseguir entender mais a lógica de cada município. E aí a gente trouxe pistas importantes para a gente poder
ajustar a nossa estratégia da política estadual do trabalho. E a gente aplicou um questionário. Agora ainda a gente está no meio do processo, a gente realizou 4 dos 10 seminários, mas uma parte então foi a política qualitativa da pesquisa e a outra parte está sendo a ida em cada território, reunindo os municípios para fazer a parte qualitativa desse diálogo, para se colocar à disposição, mas principalmente para poder escutar aquilo que tem de demanda e de potência no território. E isso tem sido muito importante para esse processo, porque traz uma outra dimensão do nosso papel de gestão, do que é importante, do que é relevante trazer como alternativa, né? E aí, entre os principais desafios que foram apontados pelos municípios, a gente tem aí 19% apontou como desafio o empreendedorismo e a inovação. 18% a falta de vagas para o mercado de trabalho. 14% a falta de recursos humanos. 13% a cooperação intergovernamental. E aí é engraçado que a gente foi, acho que foi para o território do Seridó, e esse era o elemento que mais apareceu enquanto dificuldade. Então, quando a gente pensa na política pública, todo mundo acha que a primeira coisa que mais falta é recurso, né, para poder executar. Mas quando a gente para daquilo que a gente idealiza, mas a gente para escutar e estabelecer esse diálogo, a gente percebe que tem ferramentas que estão no nosso controle, que a gente tem acesso e que a gente pode construir de outra forma se a gente conseguir estabelecer estratégias mais assertivas, né? E aí, como principais potencialidades dos municípios, né, a gente tem tanto a relação que o próprio município reconhece enquanto a identificação das potencialidades locais, quanto os programas de incentivo e inclusão à diversidade do mercado de trabalho. E aí, em terceiro lugar, com 15%, os programas de iniciativas próprias. Então, a gente tem diferentes estratégias e diferentes potencialidades. Nossa, a gente foi agora para o Trairi. A quantidade de iniciativas do turismo que estão hoje no Trairi, eu acho que apareceu mais do que no Seridó com o Geoparque, né? Então, estratégias que, às vezes, você poder sinalizar que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, tem uma linha de crédito para o turismo rural, para que a agricultura familiar possa pensar em espaços de economia solidária para acolher turistas, são coisas que a gente não consegue tocar quando a gente fica só na caixinha do trabalho. E acho que a proposta desse diagnóstico é justamente isso, nos dá mais possibilidades de pensar de forma estratégica a partir daquilo que tem de fato no território, né? Muitos municípios com estratégias de intermediação de mão de obra. A Joana apresentou os nossos 15 postos, né? E mais os 7 que vão estar sendo habilitados agora esse ano. Macaíba está para inaugurar, né, Joana? Macaíba e São Paulo do Potengi. São Gonçalo do Amarante também está próximo a fazer a inauguração. E é fundamental pensar nessa relação de ampliação da rede Cine, trazendo aquilo que já tem de intermediação, de estratégia de colocação de mão de obra direto que os municípios já têm. E aí a gente vê muitos municípios com os programas de aprendizagem, né, e parceria com as empresas locais que chegam no território para muitas vezes apresentar as vagas e dialogar sobre o processo de intermediação. A divulgação de vagas, mas ainda assim, de uma forma dispersa, seja pelo Instagram ou às vezes pela rádio, mas a gente não tem isso incorporado dentro do sistema do Cine, do sistema de emprego. E aí também uma pista importante para a gente poder planejar de forma mais qualificada as relações de priorização no processo de intermediação. O Cine só tem 15 postos e vai abrir 9. Mas a gente tem uma série de outras possibilidades, como o Feirão do Empregador, o Cine itinerante, outras possibilidades para aqueles espaços que não têm o Cine para poder chegar e contribuir com esse processo de intermediação local do trabalhador e da trabalhadora. A gente vê também uma série de iniciativas, né, dos municípios para dialogar sobre a demanda de qualificação profissional, tanto de cursos de qualificação quanto de capacitação, e aí a gente tem uma diferença no conceito que é justamente a carga horária, né? Então, se a gente tem um curso de pequeno, a gente tem uma qualificação. Se a gente tem um curso maior, então a gente tem uma qualificação. Isso, não, ao contrário, né? A qualificação tem um curso maior e a capacitação é um curso mais reduzido. Obrigada, Joana. Então, essas relações
E essas iniciativas onde a gente tem muita fragilidade para pensar a estrutura do mercado de trabalho são muito louváveis. E a gente tem que conseguir reconhecer e valorizar essas iniciativas, esses arranjos que são construídos localmente, porque eles também podem ser pistas de onde a gente deve investir e como que a gente pode construir organogramas mais fluidos para a política de trabalho, para trocas mais enriquecedoras. Estamos aí com os IEFs, mas estão as unidades estaduais de ensino também sendo abertas, os ETECs, e aí construir parceria e ter essa base de distribuição na subsecretaria estadual nos dá uma condição maior também de diálogo e de contribuir nessa incidência, né? As principais estratégias dos municípios, e aí o artesanato, dentro do governo do estado, a gente tem ainda um pouco mais ousado que a economia solidária, mas a gente vê em muitos municípios tanto o apoio às feiras, quanto o apoio à comercialização, a criação de espaços de exposição, de capacitação e de treinamento, o turismo local. Então, o artesanato, a gente vê que tem uma densidade maior nas secretarias municipais do trabalho. A economia solidária é um pouquinho menos, mas ainda assim significativas. E eu acho que conseguir só saber e mapear onde estão essas iniciativas nos dão possibilidades de construir essa interligação que Lidiane traz, né, da interseção, seja com a CEDRAF, seja com a saúde, ou com outras secretarias, outras pastas que estão também dentro da economia solidária. E aí aqui a gente também trouxe o nosso QR Code para aqueles municípios que não preencheram o formulário ainda do diagnóstico do trabalho, porque a gente, quanto maior volume, maior adesão desse diagnóstico, mais assertiva também vai ser a nossa estratégia de ajuste e de segmento nesse processo, né? E a CETAS, através dessa parceria com o DIESE, constituiu um espaço que chama nosso SIGWeb. E o SIGWeb é uma ferramenta para que os municípios possam também olhar para o seu território e pensar o seu planejamento. A gente sabe a dificuldade de recurso hoje em todos os espaços. E a gente também sabe que para a gente poder acessar recursos, a gente precisa conseguir estabelecer projetos. Escrever bons projetos significa ter bom diagnóstico. Então, pensando nisso, a CETAS, nessa parceria com o DIESE, construiu o observatório online, então esse SIGWeb, que é uma plataforma onde a gente pode acessar todas as informações, tanto por município, quanto por território, quanto comparativo com as regiões, que trazem dados da educação, do IBGE, do DataSUS, do CAGED, da PNAE. Então, são uma ferramenta simples, que a gente pode tanto ter em tabela, quanto ela em gráfico, quanto no mapa diretamente da distribuição, e que podem ser potenciais para a gente fazer a captação de outros projetos nos diferentes ministérios. A gente está agora no nosso 4º seminário territorial, temos mais 6 pela frente, mas o nosso próximo passo vai ser justamente uma capacitação com gestores e gestoras do trabalho sobre a utilização dessa ferramenta, para que a gente possa ter cada vez mais gestores e gestoras trabalhando na captação de recursos para o trabalho, mas de forma mais assertiva e mais ousada nessa política que está bem para além da geração da produção de cursos, mas do desafio de pensar o desenvolvimento de uma forma integrada no território. É isso, obrigada. Então, pessoal, estamos chegando aqui, né, na finalização da nossa apresentação, e eu aqui, enquanto subsecretária do Trabalho, quero agradecer a presença de todos e de todas que estiveram aqui conosco e também falar para vocês que este é o nosso modelo de política de trabalho que a gente vem implementando em nosso governo. E de antemão também falar que é uma política que tem tido todo o apoio do nosso governo federal e do nosso governo estadual. Então, o nosso objetivo maior neste momento é fazer com que essa política realmente chegue de fato e de direito em todos os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. E ela vai chegar de forma organizada, onde vocês terão também a oportunidade de se organizarem a nível local para implementar e para organizar a construção dessa política. E assim nós poderemos construir de fato uma política estadual, municipal e nacional
de trabalho, onde a gente possa oferecer a todas as pessoas que dela necessita uma oportunidade de se qualificar e de se capacitar para poder estar apto ao mercado de trabalho formal e também aos demais tipos de economia que nós estamos trabalhando em nosso estado. Então, muito obrigada a todos e a todas por essa participação. E nós vamos também proporcionar outros momentos, seja aqui por meio das setas, seja por meio de uma iniciativa local em cada município. Agora, eu gostaria de convidar a presidenta do Conselho da Mulher, que ela vai fazer aqui uma apresentação para vocês dessa política também, enquanto presidenta do Conselho. Por gentileza, Joana, venha conosco, o espaço é todo de vocês. O espaço é nosso, vamos socializar, né, e dividir. Pode ficar à vontade. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos escutar a Joana, a presidenta do Conselho da Mulher. Gente, boa noite. Eu quero agradecer aqui a oportunidade. A gente chegou meio que de penetra aqui nesse espaço, né? Porque eu hoje estou na presidência do Conselho Estadual de Direito das Mulheres aqui do nosso estado. E sabendo da realização dessa feira, a gente fez contato com o presidente, né? Para que a gente pudesse trazer a proposição referente à possível construção de secretarias de mulheres nos municípios. Por necessidades N, que a gente já conhece, né? A gente vai tentar ser breve, porque essa não era exatamente a pauta, né, que estava prevista aqui. Então, mas a gente achou assim, conveniente, necessário e oportuno que trouxéssemos essa mensagem para quem tivesse aqui, né, por obviedade, ouvir sobre a necessidade dessa construção, dessa OPM, que é uma Secretaria Municipal de Mulheres, não só pela questão prática da situação em si, como a gente já conhece, da necessidade de um órgão voltado diretamente para a defesa, né, e políticas de mulheres, mas também, sobretudo, pela nova política federal, onde existe a previsão e a possibilidade de que, a partir do momento em que os municípios detenham a sua própria OPM, que haja recursos federais diretos para esses municípios. E alguns editais exigem que realmente exista essa Secretaria de Mulheres para que possam participar. Então, a ideia é interessante porque a gente cria um organismo voltado para o direito das mulheres e também a gente cria um organismo passível de receber recursos. Então, a gente não conhecia como seria a formação disso aqui. Quando a gente pegou uma carona, né? Entramos meio que de penetra, mas eu espero realmente, inclusive porque a gente vai ficar em contato com a presidência do FEMURNE, para que a gente consiga realmente alcançar os municípios nesse sentido. Ana Cláudia, que é doutora nisso tudo, eu estava dizendo agora há pouco a ela, olha, como eu sou da sociedade, hoje eu estou na presidência, mas eu sou pela sociedade civil. Ontem eu estou nos atos governamentais do Estado, por isso que eu disse, todas as leis que vocês apresentaram aqui, elas passam lá por nós, que eu estou na assessoria. Então a regulamentação também vai passar lá. Mas eu sou da sociedade civil, eu não entendo como... Eu acho muito lindo, acho muito bacana tudo isso, mas eu não entendo, por obviedade, porque não faz parte do meu show a construção de tudo isso. Mas eu só garanto que, independente do fato da sociedade civil talvez não entenda como é que se constrói, mas ela recebe muito bem os benefícios daquilo que é construído, né? Então eu estou nessa lida há alguns anos. Entrei meio que de gaiata no vazio, caí lá e assim, hoje eu não consigo mais sair porque é uma proposta muito interessante e seria muito importante que os municípios realmente abraçassem essa ideia de construir realmente a sua própria secretaria. Não é fácil, é muito difícil,
mas eu penso em construção. E como nós estamos em construção, acho que chegou o momento dos municípios também dar o seu primeiro passo nesse sentido. Então, Ana Cláudia, que consegue, que é da área, que está dentro, né, da matéria, envolvida diretamente como é a construção disso tudo, ficou ao encargo dela, né, de apresentar esse trabalho. E aí a nossa ideia é, nós criamos vamos dizer, um questionário virtual, que a ideia é que, a partir da FEMURNE, todos os municípios recebam e aí, então, respondam para que a gente possa, de alguma sorte, mapear o nosso estado, para que, a partir do momento desse mapeamento, a gente consiga, então, ter estratégia de chegar até lá. Porque, sem saber para onde vai, fica difícil chegar. Então, a ideia é essa, a gente está contando muito, ter algum retorno, ter um saldo positivo desse momento. Obrigada de novo, viu, Joana, pela oportunidade. É a Ana Cláudia que vai aí falar. Joana, esse espaço não foi invadido, nem vocês vieram para cá de penetra. Esse é um espaço nosso, é legítimo nosso. Obrigada. Porque nós estamos aqui exatamente para construir políticas. E você veja aqui passando para vocês como tudo isso é importante. Não interessa qual que seja o segmento, mas a gente precisa organizar de fato a nossa casa para que a gente possa ter condições de estar participando dentro de um contexto nacional, dentro de um contexto estadual, dentro de um contexto municipal, dessas políticas públicas e tendo também a possibilidade, como a Joana falou, de captar recursos para as nossas ações. Então, só nessa organização que parte já de uma lei, de um conselho, de um fundo, é que nós vamos ter condições de fazer com que, de fato e de direito, elas aconteçam em nosso território. O espaço é nosso, Joana, você Obrigada, é muito bem-vinda. Muito obrigada. Falar sobre a questão das políticas para as mulheres é falar sobre transversalidade. Transversalidade foi um tema ou um conceito muito utilizado aqui no painel. E articulação de políticas públicas. A gente não pode pensar o enfrentamento do fenômeno e sobre as questões de política para as mulheres sem pensar nessa intersetorialidade, não é verdade? Então, assim, as questões de políticas para as mulheres, ela tem o aspecto subjetivo e se a gente pegar o fenômeno da violência, como é algo que é gritante, e o estado do Rio Grande do Norte tem feito esse enfrentamento de forma muito corajosa, com recuperação das políticas sociais. Pensar no enfrentamento ou em execução de política para as mulheres é pensar em termos muito clássicos: segurança pública, poder judiciário, assistência social, saúde e educação. É pensar em duas esferas, no caráter preventivo e no caráter depois que a violação desse direito, o direito da mulher é violado. Então, pensar sobre isso é pensar a subjetividade. A subjetividade não está distante das políticas públicas. Conhecendo Mel, Lidiane, Joana, as Joanas, a gente entende como é importante mulheres nesse espaço de gestão, de poder e decisão, que traz o aspecto subjetivo das questões do universo das mulheres. É pensar da forma objetiva, como Joana falou. Políticas públicas, criação de fundos, visibilidade orçamentária, financeira. Então, pensar na criação das OPMs é um trabalho, mas é um trabalho coletivo, é um trabalho de construção coletiva e de gestão. É dialogar e abrir espaço da sociedade civil a partir de fóruns e conselhos, de agrupamentos de mulheres. É dialogar com o movimento para saber que diversidade a gente está falando, né? É falar do público e do privado. E eu trago muito a questão da violência, não porque é o meu objeto de estudo, mas a situação de violência contra as mulheres não é falar só da vida e da morte, é falar de que qualidade de vida as mulheres estão tendo. É falar nas oportunidades. E Mel fez um recorte aqui muito interessante de mulheres do campo, mulheres das cidades e a questão racial e geracional. Então, quando a gente tem
um olhar da subjetividade, pensando e olhando também nas questões objetivas de políticas públicas, a gente tem realmente direitos a uma cidadania plena e a garantia dessa cidadania plena. Então, pensar em criação de organismos das mulheres é pensar sobre isso, é pensar no direito de cidadania, no direito da vida, no direito a ter qualidade de vida e oportunidades, tanto no campo da assistência social, do trabalho, da segurança pública, da educação e da saúde, para a gente pensar os clássicos. É pensar no diálogo mais fluido entre essas políticas para o enfrentamento a esse fenômeno. Então, eu quero também agradecer esse espaço, dizer que a Sengide, e já justificando a ausência da secretária Olga, da secretária adjunta Josiane, que estão fora de Natal, senão estariam aqui fazendo essa fala junto conosco. E estamos aqui, enquanto Sengide, fomentando a participação, a criação e a disponibilidade técnica para que a gente possa, junto aos municípios, fortalecer a criação dos organismos de política para as mulheres. Porque eu acho que o papel é de execução, é de articulação, mas é também de apoio técnico para que isso realmente possa ser cumprido nos 167 municípios a partir dos 10 territórios. Pensar metodologias para isso, pensar o fomento, pensar metodologias, processos pedagógicos e para que isso possa acontecer. Então, obrigada, secretária Joana, obrigada, meninas, por essa disponibilidade desse espaço para que a gente possa iniciar essa discussão da criação das OPMs. Muito obrigada. E ainda, gente, só um minutinho, Joana. A gente ainda está por aqui. Se realmente houver necessidade de alguma informação, a gente está à disposição. A Sengide também vai estar à disposição. A gente está tentando, junto com o Conselho, né, criar uma forma de propor esse acompanhamento técnico, essa ajuda técnica na criação, inclusive, do projeto de lei, da regulamentação dele, porque a gente já tem essa proposta dentro do próprio Conselho. Então, a ideia da gente é reproduzir o que nós temos. A gente não quer criar nada novo, não. A gente quer melhorar o que a gente já tem, né? Não precisa criar nada novo, a gente precisa melhorar o que nós temos, colocar em prática o que a gente tem e fazer com que o nosso Estado realmente seja, de alguma forma, seja protagonista nessa área, né? Nós temos Pernambuco, que é uma coisa linda. Eu estive em Brasília e a gente teve acesso a alguns conselhos, né, do país. E assim, eu fico olhando e digo, tem situações assim mais precárias do que a nossa, mas tem situações assim muito boas. E eu penso, eu sempre procuro olhar para quem está melhor. Não de inveja, mas para dizer, se alguém conseguiu, a gente consegue também. É uma referência, né? Então a ideia é essa, eu espero realmente. Estava dizendo lá no Conselho, na última reunião, gente, se a gente conseguir 10% dos municípios nessa feira, eu já me dou por realizada. E aí os 90% a gente lança uma nova estratégia para alcance. Né? Porque a gente não tem a pretensão de obter 100% de retorno. Mas tudo que a gente obtiver já é um primeiro passo para que isso aconteça. Então, de novo, gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, estamos juntos, então. Estamos juntas. Secretária Iris, gostaria de fazer algum pronunciamento? Não? Tá bom. Então, pessoal, encerramos agora aqui o nosso painel e vou sair daqui muito alegre, muito satisfeita por entender que, de certa forma, nós passamos uma mensagem para todos os municípios aqui do nosso estado, uma mensagem promissora de construção de uma política pública de trabalho decente para todos e para todas no nosso estado. Então, uma boa noite e muito obrigada.